Que bom que estamos juntos, você aqui, você que está em casa, que não seja apenas o assistir, mas que seja agora um participar, né? Que nós não estejamos apenas assistindo um culto, mas estejamos participando, nos envolvendo, misturando e esbarrando no Senhor. E eu sempre falo que as pessoas que se encontravam com o Senhor, elas não saíam de lá da mesma forma. Que mais uma noite você não saia, não é só daqui da igreja, desse encontro com o Senhor, que você e eu não saiamos da mesma forma, que nós saiamos daqui diferentes, amém? Sabendo que Deus quer fazer de você uma pessoa diferente, Deus quer que você seja diferenciado, porque lá fora tem um monte de gente igual, lá fora está tudo comum, e as pessoas estão esperando algo novo, algo diferente, e você e eu temos o diferente, e o diferente não é uma religião evangélica, o diferente é o cristianismo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, através da morte e da ressurreição de Cristo, amém? Estamos nessa série que assim, de verdade, eu estou super animado, empolgado com o quê? Que cada dia que passa, que você venha se descobrindo qual esfera que eu estou nessa terra, nessa sociedade. Deus quer que eu haja em qual esfera, Deus quer que eu explore qual montanha, Deus deseja que eu me posicione, que eu manifeste o reino dele em qual montanha. Já falamos da montanha arte e entretenimento com o Gustavo, economia com a Cíntia, semana passada com a Maria sobre educação, hoje nós vamos falar sobre governo. E eu confesso que assim, há um tempo atrás são poucos aqui, olha, a montanha do governo, a cor é essa, roxa, lilás, sei lá que cor que é essa, Deus como rei, Deus deseja se manifestar como rei, como governo, e a mentira das pessoas contra Deus, Deus não se importa conosco, mas qual que é a verdade? Deus se importa sim com você e comigo. E durante muito tempo eu falo que o diabo levou muita vantagem na minha vida, sabe por quê? Porque eu era totalmente avesso a governo, a política. Avesso em qual sentido? Sabe aquela expressão política do diabo? Quem já pensou, já falou assim, vou pedir para você levantar a mão, não fica chateado comigo. Você, nossa, eu pensei, pastor. Eu pensava, sabe aquele negócio? Isso não presta, isso daí não é de Deus, isso, aquilo, isso e aquilo. E o diabo estava assim, Marcelo, eu, porque quem vai subir aqui daqui a pouquinho é outro Marcelo. Então era assim, Marcelo, pastor, é isso mesmo que eu quero que você pense. Eu quero que você seja totalmente avesso à política, totalmente avesso ao governo, que você não considere, que você não ore, que você olhe com maus olhos, porque enquanto você estiver bem distante, eu estarei bem atuante no governo. E deixa eu te dar só uma notícia, você é um bobinho, viu, Marcelo? Porque o governo, enquanto você estiver na terra, existe o governo natural, amém? E se eu e você não soubermos lidar com isso, o que vai acontecer? Seremos naturalmente governados por maus governantes. Estava falando com o Marcelo, daqui a pouquinho ele vem aqui para falar conosco, o Brasil tem um ranço de quê? Infelizmente, né, nós não moramos num país num país exemplar a respeito de política e governo. Então os casos de corrupção, são absurdos. Então isso também, né, nos ensinou e nos incentivou que não presta. Enquanto pensávamos, amém? Enquanto pensávamos assim, o diabo ia alcançando território, ia ganhando espaço, e ele ia governando do jeito dele, com os propósitos dele. Para você entender o tanto que Deus, ele se importa sim, o tanto que Deus deseja governar, deseja estar participante desse mundo natural. Olha esse texto aqui, Isaías 9, verso 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, nos foi concedido, e o governo, aqui está falando de Jesus, o governo está sobre os seus ombros. E quando esse Cristo que nasceu e nos foi dado, quando ele governa, existem conselhos maravilhosos. O Todo-Poderoso El Shaddai, ele age com poder e prevalece. O Pai da eternidade, não é o Deus da eternidade, é o Pai, porque ele nos deu um filho, funciona. E Príncipe da Paz,
e haverá paz sem fim no seu reino. Então, qual que é a minha expectativa hoje? Que você talvez, nossa, pastor, eu pensava igual você. Eu, Marcelo, tinha asco de política. Era um trem que não era de Deus. Mas, de repente, eu já pensei nisso. Eu desejo participar de alguma forma. Aqui na igreja, nós temos pessoas que trabalham na prefeitura. Então, elas podem ali o quê? Manifestar e implantar o reino de Deus na onde? No escritório dela, com as pessoas que estão ao seu redor. Aqui no meu gabinete não tem corrupção. Aqui no meu gabinete não tem suborno. Pastor, você está pegando pesado. Eu estava lendo a respeito disso. Esse pastor que chama Johnny Inlon, que é o escritor desse livro, dessa revelação, desse entendimento sobre as 7 montanhas, ele fala que ele falou assim, eu já conversei com mais de 27 primeiros ministros de Estado, presidente ou primeiro-ministro, e já visitei vários países no mundo inteiro, e o assunto principal, tipo, o câncer do país, chama-se corrupção. Quando eu li isso, eu até falei assim, bem, então não somos só nós, tem mais gente aí? Tem. Isso foi, sabe, foi passado e foi contaminando, e as pessoas são assim, que não tem o governo de Cristo. Deixa eu te dizer algo, já o Marcelo vai subir aqui, vou falar pouquinho. Eu não estou atrás de candidatos e políticos evangélicos. Eu estou atrás de cristãos que entendem que o papel deles ali não é levar vantagem, não é ganhar dinheiro, não é fazer o nome dele, não é exaltar o nome dele, é fazer o nome do Senhor, que o Senhor governe através dele, que o Senhor ele administre, seja a cidade, seja o estado, seja o país, que o governo administre aquele lugar, que o Senhor administre aquele lugar. Eu e o Marcelo nós conversamos, o Marcelo é vereador, né? O ano passado foi eleito, esse ano em nome de Jesus também será, é o meu vereador, voto nele, confio nele, conheço os pais, conheço a família, meus pais conhecem desde a igreja presbiteriana, confio, e o que a gente estava conversando é o quê? O Marcelo não está lá para representar igreja evangélica, o Marcelo está lá para representar toda a população, amém? O que eu espero do Marcelo? Eu espero de políticos, de cristãos que estejam engajados nessa esfera política e governamental, que sejam íntegros, que sejam inegociáveis as suas decisões e o seu caráter. E não estejam ali, né? Tem no Brasil, tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada disso. Cara, isso daí, ninguém está ali para isso não. Estão ali para governar para a população. No caso do Marcelo como um cristão político, eu estou aqui, não estou aqui para exaltar a igreja, para levar a igreja a ser beneficiada, não. Mas também não venha, lembra da Maria semana passada, da Zona Laranja? Eu não entro aí. Eu não estou aqui para que a igreja leve vantagem, mas também não estou aqui para que a igreja perca espaço nem território. Então, essa é a minha maneira hoje, essa tem que ser a nossa maneira de pensar. Tem alguns versículos, depois a gente pode até meditar juntos aqui. Esse é o meu intuito, que cristãos que estejam atuando na área política tenham a certeza de que eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para que Cristo governe através de mim, para que Cristo reine através de mim, para que Cristo ele administre e traga uma condição bacana para todo cidadão. Esse é o papel do político cristão, do cristão que atua na esfera política. Amém? Antes do Marcelo subir, tem um videozinho aqui, que eu quero que você assista, que é um pouquinho da história dele, é a apresentação dele. Coloca, por favor. Meu nome é Marcelo Heitor, tenho 40 anos, sou o filho mais novo. Meu nome é Marcelo Heitor, tenho 40 anos, sou o filho mais novo de mais 2 irmãos. Vim para Poços criança, com 8 anos de idade. Meu pai
com desejo de poder dar uma condição melhor para cada um de nós, com escola, trabalho. Venho de uma família simples, mas o meu pai sempre lutou muito e sempre ofereceu sempre para a gente o melhor, sempre ensinando valores como trabalho, respeito e principalmente a fé. E quando eu cheguei em Poços, eu estudei em escola pública, no Haroldo, João Eugênio e depois no Davi Campista. Eu sempre tentei conciliar, né, o trabalho e o estudo. E logo aos 14 anos eu já tive minha primeira carteira de trabalho assinado. Antigamente uma mercearia e hoje uma padaria. Meu nome é Cíntia, eu sou esposa do Marcelo e nós estamos juntos já tem 21 anos, entre namoro e casamento. Nós começamos a namorar ainda muito jovens. Acho que o nosso namoro se mistura um pouco com a história da nossa juventude ali na igreja. E desde o início já tive aqui no meu coração que ela seria a minha esposa. A Cíntia é uma pessoa que eu amo muito e ela é uma pessoa muito especial, muito doce e ao mesmo tempo muito guerreira. E isso faz toda a diferença na minha vida também. Com 1 ano e pouco de namoro, ele tomou uma decisão de ir para os Estados Unidos para trabalhar. O que mais sustentava, assim, né, a nossa relação eram as cartas que a gente escrevia. Eu escrevia para ele, ele me escrevia. E nós continuamos o nosso namoro aqui desse jeito. Eu regressei para o Brasil em 2005 e logo depois que eu já estava aqui, eu iniciei o projeto da livraria. A livraria Luz e Vida, além de muitos amigos, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, ela abriu várias portas também na área do empreendedorismo. Então, hoje eu consigo atuar também um pouco na área da construção civil, também na área do esporte, né? Hoje eu tenho o Society Azaleias. Meu nome é Silas, eu trabalho aqui na livraria já faz 1 ano e meio. A dedicação e o comprometimento do Marcelo com a livraria, com a sua família, com a Câmara, tem me ensinado cada dia muito mais. Tem sido realmente uma pessoa em quem eu tenho me espelhado muito. Meu nome é Milena, eu trabalho aqui na livraria já fazem 5 anos e meu convívio com o Marcelo é excelente. Ele é uma ótima pessoa, um ótimo profissional. A gente convive aqui com toda a educação, respeito. O Marcelo é uma pessoa muito paciente, ele te ensina muito, você aprende muitos valores com ele aqui. E conviver com o Marcelo para mim é uma grande honra, uma alegria. Mesmo chegando alguns dias tarde, cansado, ele sempre tenta separar um tempinho especial para eles estarem juntos, fazerem as coisinhas que eles gostam. Tem algumas brincadeiras que são perigosas, como diz o Daniel. O mais especial para eles é mesmo o momento das histórias, que eles param e ficam um tempão ali. E eu acho que família é isso, né? O amor que cresce e vai se multiplicando, né? Em 2015, algo aconteceu para mim muito inusitado, que foi um convite de um partido político para que eu pudesse colocar meu nome à disposição para concorrer ao cargo de vereador. E aí, depois de um tempo, na verdade de 1 ano, de refletir, de pensar, conversei com os meus pastores, amigos, familiares, surgiu uma situação em que todos eles começaram a apoiar que eu deveria sim colocar esse meu nome à disposição para concorrer às eleições. O meu pai, para mim, é meu herói, né? Como eu disse, ele foi uma pessoa que lutou muito simples, mas de grandes valores. E esses valores são valores que não tem dinheiro que pague. E quando eu recebi esse convite, foi a primeira pessoa, depois da Cíntia, que eu conversei. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, que ele falou assim: Marcelo, Deus tem um propósito na tua vida, pensa, porque talvez Deus quer te colocar em algum lugar para você poder ajudar mais pessoas. Algo que chama muito a minha atenção no Marcelo é o coração dele disposto a servir, de ajudar, de querer se importar com a necessidade das pessoas. Acho que esse é o propósito de Deus na vida do Marcelo, servir. Em 2017 eu iniciei o mandato, algo para mim
tudo novo, né? Então muitos medos, anseios de poder corresponder mesmo àquela expectativa da população. E nesse período eu me esforcei ao máximo para poder realmente entregar o melhor enquanto vereador para a população. Então foram projetos que eu apresentei, muitos requerimentos. Também estive nesse período junto da população mesmo, buscando, entendendo, tentando entender, né, qual que é a necessidade de cada região, de cada bairro. Assim como em 2016 eu tive uma grande felicidade que renovou demais as minhas forças, que foi um filho, tive a grande felicidade de saber que a minha esposa está grávida e um novo filho está chegando, né? O Davi deve chegar em janeiro e isso nos trouxe uma alegria muito grande. Marcelo, meu amigo, seja bem-vindo. Pode subir aqui, por favor. Você pode aplaudir o Senhor por isso, um homem de Deus. E deixar claro, assim, né, principalmente para quem está de fora, o Marcelo é daqui da igreja. Não, ele não é da nossa igreja, ele é um cristão. Para mim, não me importo se é fulano da igreja A, B, X ou Y. Eu estou atrás de homens e mulheres com princípios. Amém? Inegociáveis. Eu estou aqui para quê? Para que o rei governe através da minha vida. Amém? Passar um tempo aqui, nós vamos aprender coisa boa. Amém? Graça e paz. Muito boa noite. Eu quero dizer da alegria, satisfação de poder estar hoje aqui, primeiramente cultuando ao nosso Deus, cultuando aquele que tem cuidado das nossas vidas, aquele que nos salvou, aquele que morreu na cruz por nós. Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui nessa noite, também rever vários amigos, irmãos que a gente tem aqui nessa igreja. Quero primeiramente agradecer ao pastor Marcelo, a liderança dessa igreja, que nos fez esse convite, né? Confesso que a gente fiquei muito feliz, pastor Marcelo, pelo convite, muito honrado, mas também subo nesse púlpito com muito temor e tremor diante de Deus, porque o púlpito de uma igreja é algo muito importante e o pastor Marcelo, junto com toda a igreja, tem de forma excelente, né? Tem feito um trabalho abençoado nessa nossa cidade. Então, desde já, que Deus possa abençoar o senhor, pastor Marcelo, toda a sua família, toda a liderança, todos os irmãos. Como nós acabamos de assistir um pouquinho aqui da minha história, meu nome é Marcelo. Hoje quem está aqui comigo é meu pai, está ali na frente, está aqui, levanta a mão, pai. Meu pai Orlando. Infelizmente a minha esposa, junto com meu filho, não puderam vir. Então quero, pastor, pedir licença aqui e mandar um beijo para minha esposa, para o meu filho Daniel, né, e para o Davi, que daqui a pouco está para chegar. O pastor Marcelo, nós conversamos algumas semanas atrás, né? E ele contou dessa série de mensagens, onde que ele iria falar sobre alguns pilares da nossa sociedade. Nós conversávamos e ele também contou que apenas um pequeno percentual dos membros da igreja, às vezes, participam diretamente no ministério, ou da pregação, ou do louvor, ou de alguma outra atividade. Mas todos nós estamos inseridos na sociedade. E aí já fica a minha primeira pergunta: como que nós temos servido a Deus onde Deus tem nos colocado? Certamente, cada um de nós aqui fazemos parte, estamos inseridos
em uma dessas montanhas, né, em uma dessas áreas. E Deus, Ele tem dado a cada um de nós um propósito, uma missão. Deus tem colocado para cada um de nós que somos diferentes, temos personalidades diferentes, temos dons diferentes, temos defeitos diferentes, mas Deus tem colocado cada um de nós em uma dessas montanhas. Então, eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida nessa noite, mas existe um que eu tenho certeza que todos nós fomos chamados. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, e isso nós podemos fazer aonde nós estamos inseridos. E quem é esse Deus? Existe um texto que está lá em Isaías, que fala o tamanho desse Deus que nós servimos. E eu quero dizer que mesmo Deus sendo um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus imenso, nós podemos chamar de Pai. Nós podemos dizer que Ele está aqui conosco, que Ele nos conhece, que Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos, que Ele conhece o nosso DNA. Esse é o nosso Deus, um Deus poderoso. E aqui em Isaías, no capítulo 40, versículo 12, diz assim: ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com um alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar todas as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus grande em poder e grande em glória. Hoje, como o pastor falou, eu não vim aqui de forma nenhuma para exaltar o meu nome. Toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Só que eu vim compartilhar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, e o desejo do meu coração, que Deus possa falar com você, que você possa sair daqui, talvez entendendo um pouquinho melhor essa montanha, talvez entendendo um pouquinho melhor o que é a área do governo, o que é a política, talvez quebrar alguns conceitos, ou quem sabe uns pré-conceitos, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa falar com todos nós nessa noite. Amém? Como passou aqui na minha história, eu posso dizer que talvez a minha história seja parecida com alguma de vocês, ou talvez você já viveu algumas dessas circunstâncias. Uma delas, que inclusive é muito comum aqui na nossa cidade, né, foi que aos 20 anos eu tive a oportunidade, eu consegui o visto, e eu fui morar nos Estados Unidos. O objetivo, naquele momento, era que eu pudesse ir trabalhar, conquistar o pezinho de meia, poder comprar minha casa e poder casar. Esse era o meu objetivo. E Deus preparou esse período. Eu morei lá durante 5 anos, algo que eu falo que é muito comum aqui na nossa cidade, né? Sempre conhecemos alguém, ou até temos algum parente que já morou lá, enfim. E Deus preparou aquele momento, que foi um momento muito difícil, de muito trabalho, né? Cheguei a trabalhar por um bom tempo, em dois trabalhos. Eu trabalhava na construção durante o dia, à noite ia entregar pizza, corria tentando fazer alguma coisa também na área do inglês, mas sempre também servindo a Deus lá, né? Lá eu tive a oportunidade de ser membro, de participar da igreja do Nazareno. Mas eu voltei para o Brasil, comecei, né, como vocês viram, o trabalho ali na livraria Luz e Vida, né, no qual aqui muitos talvez conheçam, né, tenho amigos daqui que frequentam lá. E Deus foi trabalhando, me casei, Deus foi dando direcionamento, sempre lutando com muitas dificuldades. E em 2015, entrando já agora
já diretamente aí no assunto do governo, da política, surgiu um convite que confesso que nunca tinha passado pela minha cabeça. 2015, um presidente de um partido daqui de Poços de Caldas me procurou, conversou comigo e me fez um convite se eu não gostaria de colocar meu nome à disposição para concorrer ao cargo no ano que viria, o ano de 2016, das eleições municipais de 2016, para o cargo de vereador. Eu confesso que naquela ocasião, de imediato eu falei que não. Eu agradeci, falei que não, que eu achava que não era para mim, que não queria. Mas ele falou assim: Marcelo, você não quer pensar? Eu vou te dar um tempo. Pensa direitinho. Logo a gente volta a se falar. Bom, então se eu vou ter um tempo, vamos orar, vamos pensar. E assim eu fiz. Conversei com a Cíntia, conversei com os meus pais, conversei com os meus sogros, conversei com amigos, conversei com algumas pessoas mais próximas. E de uma certa forma, algumas pessoas começaram a incentivar. 2015, nós, não sei se todos lembram, mas nós já estávamos passando por um momento muito difícil na política. Aliás, algo que nós já estamos sofrendo há muitos anos. Mas ali, naquele momento, já estava tendo a questão... o cenário político estava muito tumultuado. E eu senti um pouco de medo. Falei assim, puxa, mas será que se eu colocar meu nome à disposição, o que as pessoas vão pensar? Né? Será que eu vou ser mais um taxado como corrupto? Como ladrão? Confesso que eu tive medo. E isso me dificultava muito, e me dificultou muito tomar essa decisão. Mas como eu disse, comecei a orar, coloquei na presença de Deus, Deus foi trazendo pessoas, né? Deus coloca os seus anjos para ir falando com a gente, e aquilo começou a nascer dentro do meu coração. Como isso começou a surgir, eu pensei, bom, se eu vier tomar uma decisão, eu já quero me preparar. Eu quero entender um pouco como que é. Não sei se vocês perceberam, eu até comentei com o pastor, falei assim, pastor, eu vou comentar porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu não venho de uma família de políticos, não sou de nenhuma família tradicional daqui da minha cidade, então eram algumas questões que me colocavam assim, bom, será? E durante a campanha eu cheguei a ouvir muitas coisas exatamente nessa linha. Mas eu comecei a estudar, fui ver o que o partido pensava, se o partido ele defendia, pelo menos, ou se não tinha grandes empecilhos naquilo que eu acreditava, nos meus valores, na minha fé. Então foi o primeiro passo que eu dei antes de tomar a decisão. Eu fui entender melhor o que o partido político pensava. Às vezes a gente tem a tendência de achar, não, partido não tem muito problema, mas infelizmente no dia a dia, na prática, existe. Faz diferença. E eu não sabia, mas Deus me alertou antes mesmo. Outra coisa que aconteceu, eu comecei a estudar. Fui procurar saber como que era a lei orgânica do nosso município, que é a Constituição, né, da nossa cidade. Ela é baseada na Constituição Estadual e na Constituição Federal. Então é a nossa lei orgânica. Fui tentar entender um pouquinho melhor do regimento interno da Câmara. Fui começar a estudar como que eram os procedimentos, como que funcionava o trabalho da Câmara, como que funcionavam as comissões. Isso antes de tomar a decisão. Faltando 15 dias para a convenção partidária, aliás, até antes disso, por 2 vezes eu saí da livraria, fui ao escritório do partido, pastor, caros irmãos, para falar que eu tinha tomado a decisão que eu não seria candidato. E nas 2 vezes que eu fui lá, o presidente não estava. Fui a primeira vez, depois de umas 2 semanas, fui de novo, puxa vida, mas eu quero dar a notícia que eu não quero participar. Não consigo encontrar ele para me poder conversar pessoalmente. Antes de tomar essa decisão, algo que eu estava esquecendo, em 2016 o meu filho nasceu, Daniel. E a vinda desse filho, para mim, foi uma grande bênção na minha vida, da minha esposa, da minha família. E foi algo que também fez eu pensar. Foi assim, olha, será que
às vezes a gente pensa no nosso dia a dia, naquilo que a gente está vivendo, e às vezes a gente pensa nos nossos filhos, né? Mas eu comecei a pensar, puxa, mas será que lá na frente, quando meu filho for adulto, e talvez, quem sabe, estiver passando por todos esses mesmos problemas, e ele lembrar ou ficar sabendo que talvez um dia eu recebi um convite, e ele falar para mim, pai, por que o senhor não aceitou? Por que de repente o senhor teve medo? Então tudo isso começou a passar pela minha cabeça. E faltando 15 dias para acontecer as convenções partidárias, que é o momento que a gente tem que tomar a decisão, eu aceitei o convite, coloquei meu nome à disposição, com bastante medo sim, até porque eu sabia que a hora que eu colocasse o meu nome à disposição, eu já estaria sujeito a críticas, a julgamentos, enfim, eu estaria colocando a minha cara à tapa. Mesmo não ganhando nada, mas eu sabia que isso aconteceria. Começaram as eleições, em 2016, né, foi a primeira vez, lógico, que eu me candidatei. Eu tive muito cuidado de fazer com os meus próprios recursos. Foi uma campanha singela, mas procurei não fazer alianças, que é um outro perigo que existe. Procurei não fazer alianças pedindo, talvez, alguma ajuda de algum empresário, alguma ajuda de alguma empreiteira. Isso que a gente ouve, né? Era aquilo que eu ouvia. Então, eu falei assim, olha, eu não sei como que vai ser a minha campanha. Só que aquilo que eu conseguir fazer, por mais simples que de repente seja, eu vou fazer com os meus recursos. Até porque se eu ganhar, eu não quero chegar numa Câmara Municipal, de repente tendo alguma, quem sabe, uma obrigação, né? Algum dever. E meus irmãos, depois de 45 dias, num domingo, se não me falha a memória, 4 de outubro, ou dia 5 de outubro de 2016, estava na minha casa lá acompanhando a apuração das eleições, e no meio das apurações, quando eu ouvi meu nome a primeira vez, meu coração disparou, falei assim, meu Deus do céu. E aí depois teve a confirmação, né? Eu era um daqueles 15 vereadores que foram eleitos. Deus preparou aquele momento, e eu falo isso ressaltando que os méritos, o propósito e a bondade era de Deus, né? Deus preparando algo para mim que eu não imaginava. E 2017, então, iniciando, tomando posse no dia 1º de janeiro de 2017, nós começamos aquele trabalho, muitas expectativas, bastante apreensão de como seria, né? Tudo novidade. Eu tive que me adequar, tive que me reorganizar na minha vida profissional, tive que realmente abrir mão de muitas coisas, né? Talvez hoje, ao ir à loja, né, talvez vocês nem consigam me ver lá, justamente porque realmente eu abri mão, eu sabia, entendi que aquilo que Deus estava colocando na minha vida era algo que eu queria fazer com excelência. Eu queria me esforçar para fazer com excelência, porque antes de prestar conta para a população, eu sabia que eu tinha que prestar conta para Deus. E isso faz muita diferença. Porque quando a gente entende isso, a gente pode estar sozinho, não importa o que fazer. Aliás, não importando o que estamos fazendo. Nós sabemos que Deus está ali conosco, olhando para nos abençoar e também para ver, será que nós estamos andando de acordo com aquilo que Ele tem colocado? E esse temor, com esse tremor, iniciei ali dentro da Câmara Municipal. Tive a grande alegria, já nos 2 primeiros anos, de fazer parte da mesa diretora da Câmara Municipal, onde que ali várias decisões internas, quem toma essas decisões é a mesa diretora. Começamos a trabalhar, algo que eu
tentei fazer e sempre procurei fazer, realmente tentar estar junto da população, né? Estar num bairro, tentar entender uma dificuldade, tentar ver se tem alguma lei que não está de acordo, tentando, como o pastor falou, nós temos aqui pessoas que trabalham na prefeitura, né? Eu vou lembrar de um aqui para não falar de todos, o Flávio Ortega, ele trabalha num departamento da prefeitura que fiscaliza e verifica se as leis estão sendo cumpridas, né? E o vereador, ele tem esse papel de fiscalizar, de cobrar e principalmente de representar a população. E nesse período, né, como eu disse, de bastante lutas também, tivemos momentos alegres, mas também tivemos momentos tristes, momentos em que a gente chega em casa, muitas vezes, de repente, depois de uma sessão, com o corpo moído. Eu já, na minha juventude ali, quando eu morei nos Estados Unidos, trabalhei pesado, trabalhava duro, e confesso que muitas vezes eu chegava em casa com o corpo doendo mais do que às vezes trabalhando numa construção. Tamanho era pressão, uma pressão, uma opressão muitas vezes, inclusive, saibam disso. Então, muito cansado. E isso mexe muito com a gente e mexe muito com a família também da gente, né? Então, sempre quando eu peço oração por mim, não peço oração só por mim, peço oração pela minha família. E aqui já fica um primeiro conselho dentro, talvez, dessa montanha, né? Quem sabe no final dessa noite você possa olhar para trás, rever alguns conceitos, de repente se colocar em oração por esse motivo, por essa situação, e quem sabe amanhã você também não estará nessa montanha. Mas façam isso debaixo de oração, façam isso debaixo de um consenso entre a sua família, porque se você não tiver consenso nessa decisão dentro do seu lar, com a sua esposa, é um fardo que você não vai carregar sozinho. Aliás, você não vai conseguir carregar sozinho. E muitas vezes a gente vê pessoas que entram nessa montanha ou nessa área e depois de um tempo acabam perdendo o seu maior tesouro, que é a família, né? Então, já fica, talvez, é um primeiro conselho, né? Faça isso em comum acordo com a sua esposa, com seu esposo, porque a sua família, ela vai ser um suporte muito grande nessa questão. O pastor, ele falou algo que, antes de ser eleito, eu sempre pensava. Nas minhas orações, antes das eleições, eu colocava assim para Deus. Deus, sinceramente, eu não sei se é isso que o Senhor quer para a minha vida. Ou por algum momento da minha vida, né? Até porque eu não sou vereador, eu estou como vereador, né? É um período que nós estamos ali de passagem. Mas, se for assim da tua vontade, eu não quero chegar numa Câmara Municipal para ser mais um. Eu quero, primeiro, dar um testemunho de cristão. E para mim, um bom testemunho de um cristão, não de um crente, de um cristão, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, para mim era exercer o papel de vereador. Parece assim até meio redundante, né? Uma coisa assim, mas óbvia. Mas às vezes a gente acaba esquecendo do óbvio. Então eu entendia e acreditava que para ser um bom vereador, primeiro eu precisava trabalhar. Eu acho que as pessoas iam entender, as pessoas iam ver em mim que eu era cristão, primeiro trabalhando. E assim eu fiz. Trabalhei, apresentei vários projetos. Não vou falar aqui, lógico, para não ficar muito tempo. Depois vocês podem olhar, se vocês quiserem. Existe o site da Câmara, eu também tenho um site. Mas eu entendia que eu deveria trabalhar. E o vereador também, ele deve trabalhar, ele deve se pautar
em princípios, que é de governar, que é de trabalhar por todos. O pastor também, eu acho que ele ressaltou isso, eu acho que é muito importante. Nós trabalhamos pela cidade. Existe alguns projetos um pouco mais específicos? Sim, existe. Porque eu sou cristão, eu tenho os meus valores, e esses valores, para mim, é inegociáveis. Mas, contava na nossa conversa, recentemente apresentei um projeto de lei, que na verdade ele já foi aprovado, ele já foi sancionado, inclusive ele já está sendo executado pelo prefeito municipal. Que é o quê? A lei, eu até batizei ela, Lei da Transparência, que é o quê? Todos os processos licitatórios do nosso município, a partir dessa lei que foi aprovada, que eu apresentei, obrigatoriamente tem que ser transmitido pela internet, tem que ser gravado em vídeo e tem que ser colocado na página da transparência da nossa cidade. Por que esse projeto? É muito comum a gente perceber, e esse projeto ele não brotou, ele não nasceu, talvez de uma desconfiança da prefeitura local. Mas nós sabemos que a níveis estaduais, principalmente a nível federal, uma grande parcela de problemas de corrupção nasce nesse momento, onde o poder público ele contrata o privado através das licitações. Então, hoje no nosso município nós temos essa lei, e inclusive já foi colocada em prática recentemente, e eu espero que através dessa lei, todos nós temos agora a oportunidade de inclusive, acompanhar como que a prefeitura tem contratado, como ela tem gastado o nosso dinheiro, fruto dos nossos impostos. E olha que nós temos muitos impostos. Infelizmente, que é talvez um grande problema que nós sentimos, às vezes a gente não recebe a contrapartida do Estado diante de tanta coisa que a gente paga. Mas existe essa lei. Um outro exemplo, para a gente trazer aqui de forma mais prática e simples, quando eu falo assim, por todos, na semana passada, conversando com várias pessoas que utilizam o transporte público aqui no nosso município, eu identifiquei que existem muitos ônibus hoje, ônibus da transporte público, que estão em falta em vários horários. Então, hoje nós temos tido uma dificuldade, principalmente nesse momento de pandemia, em que os ônibus em horários de pico têm andado muito cheio, muito lotado. Isso não é bom. Por outro lado, também está faltando alguns horários em bairros depois das 17, 18, 19 horas. Então, um problema que talvez não seja a realidade de todos aqui, ou talvez seja a realidade da minoria daqui. Mas isso é um problema. Pessoas estão sofrendo com isso. Pessoas estão tendo dificuldades, porque elas saem do seu trabalho, às vezes, muitas vezes, 7, 8 horas da noite, não tem condição de voltar para sua casa porque não tem um horário de ônibus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que quando eu falo por todos, eu tenho certeza que existem muitos cristãos que estão passando por dificuldade com relação ao transporte urbano. Dentro desses exemplos, existe um texto, que daqui a pouco eu vou pedir para o Bin já colocar aqui, que fala muito comigo, e aí ele entra numa outra vertente, que está implícito em mim, que são os meus valores. Eu acho que os nossos valores, eles norteiam a nossa vida, independente da área que nós atuamos, independente da montanha. Aliás, é muito difícil, viu? Essa montanha, eu confesso que subir num púlpito para falar desse tema é algo, para mim, inclusive, muito desafiador. Mas nós precisamos estar atentos. E durante já quase esses 4 anos, tive momentos também
de muitas lutas em que a minha fé foi colocada à prova, os meus valores foram colocados à prova. E toda vez que acontecia isso, eu lembrava de um versículo, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Existe uma outra versão, que é na versão Almeida atualizada, que diz assim: Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Essa versão, desse versículo, eu gosto bastante. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Marcelo, então você está dizendo que a política é algo que a gente pode contaminar? Sim, estou dizendo. A política é algo que, se a gente não tomar cuidado, talvez a gente pode se corromper. Da mesma forma, obrigado, Binho, aqui está na versão atualizada, né? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se. E da mesma forma que na política nós precisamos ser firmes, tenho certeza que na economia, na educação, na religião, na família, nós somos convidados a fazermos a diferença aonde nós estamos. E para isso, nós precisamos ser como Daniel. Decidir firmemente, estarmos aqui inculcado na nossa mente, para que quando aquela situação chegar, ela não vai nos pegar de surpresa. Ela não vai mexer, ou talvez vai até mexer, mas a gente sabe que Deus, Ele está nos fortalecendo e através dele nós iremos vencer também essa situação. Eu, conversando com o pastor, ele até comentou, falou: Marcelo, eu acho que vale a pena sim você comentar, e eu acho que encaixa bem aqui nesse versículo. Nós tivemos, nesse período de pandemia, vários setores, que foi normal, né, que tiveram um período de fechamento, né, nós tivemos aí, a princípio, um isolamento, depois passamos aí por um período mais com algumas regras, mas um pouco mais de flexibilização, e essa pandemia, né, é algo que mexeu em todos os setores, né, com todos nós, com as nossas famílias, com as nossas atividades. E no dia 1º de maio, após a gente ter ficado 40 dias em fechamento total, né, do comércio, de todas as atividades, apenas as essenciais que não tinham sido fechadas, né, como, por exemplo, supermercado, farmácias, hospitais. Depois de 40 dias, no dia 1º de maio, nós tivemos o primeiro decreto que trouxe ali algumas orientações, algumas medidas. Naquele momento, algo me incomodou. Eu acompanho vários setores, né, trabalho no comércio, então a gente tem uma ligação com os comerciantes, temos ligação na área de educação, enfim, a gente, é o nosso papel, né, é o nosso trabalho. Mas algo naquele decreto me incomodou, que foi, não tinha como não comparar. E aqui eu peço a vocês, em nome de Jesus, que vocês possam entender e compreender aquilo que eu quero falar. O município colocou que os bares, nada contra ninguém que trabalha nessa atividade, que depende desse sustento, mas os bares podiam ter 30% da sua capacidade. Poderia ir criança, não tinha um impedimento, podia sentar pessoas idosas, também não tinha impedimento, mas algo me incomodou porque as igrejas tinham 20%. Não podia criança, não podia pessoas acima de... Não
Não tinha orientação como nós temos hoje. Não podia, era proibido. E aquilo, confesso que mexeu comigo, me incomodou. E a partir daí, né, acho que isso também não apenas me incomodou, mas incomodou várias pessoas nesse período. Tive a oportunidade de conversar com o pastor Marcelo também. E aí a gente começou a trabalhar, me reuni com o prefeito por algumas ocasiões, apresentei para ele alguns argumentos que realmente, para mim faz diferença, para mim faz sentido. E eu acredito que para você também. Se você está aqui nessa noite, eu creio que para você faz sentido também. Que é, dentro de muitos setores, eu acredito que a igreja é um dos lugares mais seguros que nós temos. Principalmente se nós formos comparar com bares. De novo eu falo ali, em nome de Jesus, entenda isso, eu estou falando com muito amor, com muito temor diante de Deus. E aquilo começou a me incomodar. Falei assim, puxa, mas isso não está certo. E os dias foram passando, as semanas foram passando, e aquela agonia em mim foi aumentando. E a gente continuou com o nosso trabalho, a Câmara, por um período, fez as realizações do trabalho dela remoto. E por várias vezes me reuni com o prefeito, expliquei para ele, coloquei vários pontos, até que um dia, eu lembro que eu estava no gabinete, ele ligou para o secretário de saúde. Falei, Marcelo, então você conversa com ele aqui. Eu peguei o telefone, doutor, eu preciso me reunir com o senhor. Pode chamar o comitê gestor do combate ao coronavírus que eu quero conversar com vocês. E ali a gente fez, nós trabalhamos, nós lutamos, e depois de uma grande luta, né, nós tivemos aí um avanço nessa questão. Né, pelo menos foi colocado para as nossas igrejas uma ampliação de 30%, foi colocado para que as igrejas também pudessem, as suas famílias pudessem, se quisessem, sentar juntos. Eu falei, prefeito, me explica, como que num bar, uma família chega, senta o pai, a mãe, o avô, a tia, o primo, o tio, ali, né, o coronavírus ele não atinge. Mas na igreja, né, não, todo mundo tem que ficar muito longe, bem distanciado. Prefeito, isso não tem sentido. Eu acho que se você vem da sua casa, dentro do carro com a sua família, qual que é o sentido de você chegar e sentar todo mundo junto? Se você come com a sua família, se você... Entendem? Então, meus irmãos, essas são algumas das lutas que a gente passa, que muitas vezes a nossa fé, o nosso valor, nossos valores são colocados à prova. Mas graças a Deus houve esse entendimento, hoje nós tivemos, inclusive por parte do comitê, houve essa melhoria. Mas eu quero trazer isso para dizer algo para vocês que vai além daqui da nossa cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas inclusive segundo, vocês podem depois acessar o site, Missões Portas Abertas, inclusive nós temos dados da ONU, que hoje, aliás, no ano de 2019, cerca de 250 milhões de cristãos estavam sendo perseguidos no mundo. 250 milhões de pessoas em mais ou menos em torno de 50 países. 2019, cerca de 4.300 cristãos foram mortos. 1.800 templos foram destruídos. Apenas na Coreia do Norte, que hoje é considerado o país que existe a maior perseguição entre cristãos, hoje nós temos cerca de 50 a 70 mil pessoas, cristãos, escravos, trabalhando forçadamente. Marcelo, mas o que tem a ver isso com governo? O que tem a ver isso com política? Meus irmãos, eu posso assegurar que na maioria desses casos, ou foi permissão ou leis que foram criadas em países onde foi aberta essa perseguição, onde foi autorizado essa destruição de igrejas, ou no mínimo, governos que apenas fecharam os olhos, foram omissos.
E isso passa pelo governo. Isso passa por decisões políticas. Isso passa por leis. Nós temos de tradição no nosso país uma valorização, ou talvez uma supervalorização do poder executivo, né? Que é o que às vezes a gente mais vê, né? É o governador que fez aquela estrada, o prefeito que construiu aquela ponte, né? Que é algo que a gente consegue ver mais, então a gente tem essa facilidade. Mas eu tenho visto e tenho aprendido que o poder legislativo é algo fundamental. Então muitas vezes a gente pensa em votar talvez no governador, mas a gente esquece do deputado que a gente está votando. E muitas vezes o governador ele não vai poder fazer muita coisa, ou aliás, ele vai poder fazer muita coisa se o legislador não estiver atento, né? Então, eu acho que nós precisamos estar atentos, sim, a todo tipo de governo, não importa em qual esfera nós estivermos atuando. Mas depois desse tempo você pode pensar assim, puxa Marcelo, eu acho que bacana, mas será que Deus ele se importa comigo? Aliás, será que Deus importa mesmo com essa montanha? Né? Ou será que, como nós já vimos ao longo de muitos anos, talvez a gente preocupado, né, com o nosso culto a Deus, talvez nós esquecemos do que estava acontecendo lá fora, e quem sabe o diabo tomou conta de várias montanhas. Deus, eu creio que Ele se importa. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que nos fala sobre governo, sobre política, de pessoas que Deus usou. E aí eu, lendo alguns textos, eu lembrei de Josias, Neemias, Esther, a rainha Esther, né, uma mulher que se tornou rainha e ajudou através da sua intervenção, o povo dela foi salvo, ela convocou um jejum, convocou oração, e o povo, o judeu, foi salvo através da vida dela. Daniel, né? Daniel é um personagem que eu gosto muito, tanto é que meu filho chama Daniel. Mesmo jovem, quando foi levado cativo para a Babilônia, ele junto com seus amigos, firmemente, se posicionaram, mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala que eles foram educados, né? Tiveram grande sabedoria, mas Daniel passou por muitas lutas, inclusive ao ponto de ter a sua vida colocada em risco quando foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel, ele se tornou o governador da Babilônia, um dos principais conselheiros do rei Dário. Deus usando a vida de um cristão dentro de um governo. Temos também José, filho de Jacó. É uma outra história que eu gosto muito. José, jovem, sonhador, foi vendido como escravo para o Egito, por seus irmãos. Foi servir na casa de Potifar, e ali ele trabalhou, mas ele foi preso por uma mentira. Contaram uma mentira sobre ele, e ele sem culpa foi preso. Foi levado para a prisão, e ali, servindo a Deus, não esquecendo do Deus a quem ele conheceu, ele serviu firmemente, com excelência, dentro da prisão. Vocês conseguem entender isso? Um filho, um jovem que foi traído, vendido pelos seus irmãos. Imagina, foi levado para uma terra desconhecida. Foi comprado como um escravo. Servia com excelência. E de repente, uma mentira, foi levado para a prisão. E lá na prisão, ele continuou servindo a Deus com excelência. E ali ele conquistou, até dentro da prisão, Deus
abençoando, usando, preparando José, até que ele foi levado à presença do faraó. E aqui os irmãos sabem da história. José consegue revelar um sonho de faraó. E aí tem um versículo que está lá em Gênesis, capítulo 41. Depois que José revelou esse sonho para o faraó disse assim: e portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Meus irmãos, Deus, quando Ele começa a usar as nossas vidas, as pessoas começam a perceber. As pessoas que não conhecem a Deus começam a ver uma diferença na nossa vida. E nós somos convidados para isso. Amém? Existe aqui uma semelhança entre esses três personagens que eu acabei de citar: Esther, José e Daniel. Todos eles passaram por um momento muito difícil, mas Deus estava com eles. Deus estava abençoando a vida deles. E eu creio que Deus estava usando eles na caminhada. Deixa eu explicar. Muitas vezes a gente pensa assim: bom, se um dia eu chegar a gerente da minha empresa, não, aí eu vou começar a servir a Deus. Porque, puxa vida, né? Eu preciso dar um bom exemplo. Ou quem sabe, hoje eu sou uma professora, mas se um dia eu for diretora dessa escola, não, aí realmente eu quero servir a Deus. Ou quantos e quantos outros exemplos. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, que Deus quer usar as nossas vidas onde nós estamos, da forma que nós estamos. E certamente o propósito dele talvez seja muito maior daquilo que nós imaginamos. Mas nós temos o processo, nós temos a caminhada, nós temos o aprendizado, e Deus vai ensinando as nossas vidas no decorrer das lutas. Eu quero finalizar esse momento contando uma pequena parábola que está lá no livro de Juízes, capítulo 9. Eu não vou ler aqui porque o texto é um pouco grande, depois se vocês quiserem ler nas suas casas. Mas é a parábola da floresta. Foi quando as árvores resolveram procurar um rei. Está lá em Juízes. É uma parábola que nos ensina um pouco sobre essa questão do governo. E nessa parábola, só para poder dar uma introdução nela, aliás, para a gente poder situar ela melhor, Gideão, quando ele morreu, após ter vencido várias batalhas, um dos seus filhos, Abimeleque, quis tomar o lugar do pai, ou ocupar o lugar do pai no trono, né, dentro daquela liderança com o povo. E Abimeleque, no desejo, na ânsia, na obsessão por esse posto, ele chama todos os seus irmãos, e ali ele prepara uma cilada para os seus irmãos, e Abimeleque mata os seus irmãos. Apenas um escapou, o mais novo, o caçula, Jotão. E Jotão, quando ele escapa, ele proclama para que o povo viesse a ter com ele, para que ele pudesse orientar o povo. E aí Jotão conta essa parábola. As árvores saíram à procura de alguém que pudesse governar sobre elas. E a primeira árvore que elas procuraram foi a oliveira. Mas a oliveira não quis. Depois, as árvores foram atrás da figueira, mas ela também não quis governar sobre elas. Daí, elas foram atrás da videira,
que também não quis, até que elas resolveram ir atrás dos espinheiros. E os espinheiros, aliás, o espinheiro falou: sim, eu governo sobre vocês. Venham, fiquem debaixo da minha sombra, que eu vou proteger vocês. Vocês podem confiar em mim. Talvez aquelas outras árvores, que poderia ser aí um bom governo, ou ter um bom reinado, elas não quiseram, porque elas acreditavam que teria outras coisas melhores para fazer. Mas o espinheiro quis. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa derrubar todas as barreiras dos nossos olhos com relação a essa montanha, para que Ele seja glorificado, para que Deus seja glorificado e para que seu reino seja estabelecido na terra, também através dessa montanha. Esse é o meu desejo, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Bom demais, amém, irmãos? Deus te abençoe, obrigado, viu? Eu estava ali tentando, não lembro quem disse, mas tem uma frase muito bacana que diz que quando os bons se calam, o mal prevalece. Quem sabe aqui entre nós, você que está em casa, você que ainda vai assistir essa mensagem. Nossa, eu pensei, já desejei participar de alguma coisa envolvida com política, com governo, com prefeitura, mas eu achei fantástico o final dessa ilustração que é bíblica. Né? Cadê as videiras, as oliveiras, as figueiras? Não vou mexer com esse trem não, deixa esse negócio para lá. Aí aparece uns espinheiros lá em cima, aí, uai Deus, por que você não faz nada, Deus? Porque, irmão, pensa uma coisa, daqui uns dias tem eleição, somos nós todos, que vamos escolher as pessoas que estarão ali. Eu sei que é uma videira ou uma oliveira, o Marcelo é uma. Estou aqui para fazer campanha para ele. Moço, passei dessa fase, eu passei sem chegar nessa fase, amém? Não estou nisso. Eu estou atrás de quê? De que as montanhas sejam conquistadas. Porque quando as montanhas estão bem alinhadas, as coisas funcionam. Eu já disse, os chamados 4 países mais felizes do mundo, os cidadãos que elegeram os países mais felizes do mundo, quais são? Os países que têm o maior índice pesado, índice de 80% para cima, 72% para cima, acho que é o menor. Países que a população, a maioria são protestantes, são cristãos, pastor, você está falando de religião evangélica? Não estou falando nada disso não. Homens e mulheres que têm um padrão, que têm cultura, que têm valores, que têm fundamentos, que se acham os mais felizes do mundo. Os 4. Será que é coincidência isso? Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esses países estão experimentando isso. Por que será? Será que a turma que está lá... E aí se você for ver qual que é como que eles chegaram a essa conclusão? É mais ou menos assim, as montanhas funcionam. A educação funciona, a segurança funciona, saúde funciona, governo funciona, lazer para a população funciona, a condição de uma qualidade de vida para as pessoas mais idosas funciona, tudo funciona, ou seja, as montanhas funcionam. E será que essas montanhas têm uma população que se considera 70% cristã, protestante? Quem será que governa? Quem será que está na frente dessas montanhas? Quantos cristãos estão alocados nessas montanhas? Será que é por acaso?
E essas coisas, hoje em dia, tudo isso é calado ou procura ser velado, porque hoje tudo tem que ser politicamente correto. Enquanto politicamente correto, o diabo, os espinheiros estão lá em cima, nadando de braçada. Daqui uns dias teremos eleições. Aí eu vou votar naquele cara que ele é meu vizinho, ele pediu meu voto. Ei! Eu vou votar naquele que ele é evangélico. Ei! Lá no Rio de Janeiro parece ser uma turma lá que só o tangue de Jesus. É pastor, é deputada, canta, prega, sapateia, faz pirueta. Ei! Será? Procurem homens e mulheres íntegros, cristãos, não evangélicos, não porque eu sou da denominação, meu irmão, vamos sair fora desse negócio. Eu estou atrás de homens comprometidos com o Evangelho. Eu estou atrás de homens comprometidos com Cristo, com o governo real, celestial, que não estarão entrando nessas esferas, hoje falando de governo, para se dar bem, para levar vantagem, para que o nome dele seja engrandecido. Em qualquer esfera, isso tem ficado assim muito patente diante de mim, muito claro diante de mim. A começar da minha vida, eu não estou na montanha religião, na função pastor, para eu me dar bem, para eu ganhar dinheiro, para eu ter sucesso, para eu ser famoso. Eu estou aqui para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para que vidas sejam beneficiadas. Esse é o meu foco. Eu quero deixar nessa cidade um rastro. Eu quero deixar nessa cidade uma marca. Se chorei ou se sorri, meu irmão, não interessa. O importante é que o nome do Senhor foi exaltado. Mas teve que ralar, que rale. Não ganhei o dinheiro que eu gostaria de ganhar, ok. Não andei no carro, não morei na casa, não fiz isso e não fiz aquilo. Não tem problema, o meu alvo não é terra. O meu alvo não é Marcelo. O meu alvo é que o nome do Senhor, na montanha que Ele me estabeleceu, me capacitou, que o nome dEle seja honrado, seja exaltado, que faça diferença. Eu sempre falo uma coisa, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina. No final, Paulo está pregando o Evangelho na prisão, numa casa que ele tinha alugado, mas ele era prisioneiro da corte romana, e eu acho muito bacana ali, sem impedimento algum. Por quê? Porque as algemas, porque a condição dele de prisioneiro, isso para Paulo não era nenhum impedimento para ele pregar. E o livro de Atos termina assim, ou seja, e aí Marcelão, qual que é a tua esfera, qual que é a tua montanha? E aí você que está aqui, você que está em casa, qual que é a sua montanha? Qual que é a tua história? Depois que terminar a sua vida nessa terra, o que ficou para trás? O que você fez de diferença nessa terra? As pessoas vão lembrar de você por qual motivo? O quanto ou quão relevante você foi nessa terra? Qual é a história que você vai deixar escrita nessa terra? Quais são os vídeos? Quais são as postagens que você vai deixar ali para a posteridade? O que você fez? Quem foi você? Daqui uns dias eu quero pregar. Meu irmão, você não tem ideia. Essa turma que vem aqui fala 50 minutos, não deixa espaço para eu falar. Vocês não sabem o que está acontecendo dentro de mim. O dia que acabar essa montanha, o dia que eu subir aqui, eu vou pregar acho que umas 3 semanas direto, de segunda a sábado. Daqui uns dias eu quero fazer uma série sobre, como é que é o nome que eu coloquei? Os heróis sem nome da igreja primitiva. Porque a gente conhece Paulo, a gente conhece o Pedro, mas e o Tíquico? Tem 2 irmãs ali que chama, se você tiver aí grávida e for gêmeos, você pode escolher o nome. Tem 2 nomes top para você escolher se for menina. Trifena e Trifosa. Tem uns nomes ali que Paulo, ele nomeia.
Mas o que essa turma fez? Nós vamos descobrir umas coisinhas, talvez, que fizeram, mas o que elas fizeram foram dignas de serem enumeradas ou nomeadas pelo apóstolo Paulo, e estão escritas e inscritas no livro mais vendido, mais dado, mais publicado, mais lido por toda a vida. Ah, mas eu não sou pastor. Lá tem um cara que era tesoureiro. E aí? Mas está escrito lá. Teve uma lá que eu gosto dela, achando assim, não sei, manda um abraço, Saudai Maria que trabalhou por vocês. Qual Maria? A Maria, mãe de Jesus? Não, a Maria. Uma Maria. Uma Maria sem nome, uma Maria sem sobrenome. Mas ela fez algo. Meu irmão, o que você e eu, o que estamos fazendo? Eu me importo com isso. Eu me importo com isso. Eu gostaria que você também se importasse. Eu gostaria que você se dispusesse, que você e eu não entrássemos na forma do mundo. Qual que é o projeto do mundo? O projeto do mundo é ser bem-sucedido, é ganhar dinheiro, é ser feliz, custe o que custar, doa a quem doer, eu vou se dar bem. Esse é o projeto? O meu projeto é que o Senhor se dê bem nessa terra. O meu projeto é que o nome dele funcione nessa terra. Ah, é porque você é pastor? Não, meu irmão. Você ouviu hoje de um político. Semana passada você ouviu de uma educadora. Semana retrasada você ouviu de uma empresária. Semana retrasada você ouviu de um profissional de fotografia. E para que você saiba, esse vídeo super bacana, quem fez? Léo. Quem é o Léo? O Léo que tira as fotos bacanas aqui da igreja, faz umas coisas legais aqui. Tá se dispondo. Ele está na praia dele, ou na montanha dele, ou na onde quiser dar o nome, mas ele está fazendo a diferença, meu amigo. E você e eu, o que nós estamos fazendo? Amém? Gostei desse amém. Pensa no amém mais safado do mundo. Aleluia, irmão. Glória a Deus. O único versículo. 2 Timóteo ou 1 Timóteo? Não sei o que eu coloquei aí. Olha o que diz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, Paulo falando, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, vírgula, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que eu e você tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós temos duas armas para que não existam apenas, para que os espinheiros não governem sobre nós. E se passou e tiver algum espinheiro ali, que nós possamos talvez arrancar os espinhos dele. Nós temos o voto, daqui uns dias volto a dizer, você vai votar. Escolha candidatos, homens e mulheres cristãos, não religiosos, cristãos, que estão dispostos ali a fazer o quê? Não estou aqui para eu vou fazer de tudo para agradar todo mundo para eu ser reeleito. Não, eu vou aqui para fazer o que é certo. Se daqui 4 anos funcionou, amém, mas eu vou me dar 100% nesses 4 anos para aquilo que é o correto para a população. E no caso cristão, defender valores, foi o que o Marcelo fez. Ué, peraí, o bar pode, e a igreja não pode? Vamos colocar tudo na mesma régua? Porque está diferente esse negócio, 2 pesos e 2 medidas. E o outro lado, qual que é o nosso papel como cristão? Orar pelas pessoas, interceder por aqueles que estão lá. Aí a gente pega, mas eu não gosto do fulano. Meu irmão, não é, escuta o que eu vou te dizer, Deus não está nos chamando para orar especificamente pela pessoa, pelo nome, mas é pela função que ela ocupa, pelo cargo que ela ocupa, porque esse cargo que ela ocupa, isso influencia tanto a tua vida quanto a minha. Isso que o Marcelo falou foi muito interessante. Por que nesses países super fechados, que existem muitas perseguições, quem que está governando? Pensa no espinheiro dos mais brabos que existe. E se nós nos calarmos, se nós pararmos de orar, se nós não nos
não nos educarmos politicamente, seremos governados pelos espinheiros. E pode ser que na próxima pandemia não vai ter igreja mais. Que no próximo governo não vai ter mais igreja. Não gosto de igreja. Não quero saber mais de igreja. E aí? Então que você e eu nos posicionemos. Ou você que tem um chamado, que pensava que eu vou fazer isso, pastor, vou orar a Deus e talvez seja isso que Deus tem para a minha vida. Não, já está decidido que eu não tenho nada a ver nessa montanha, mas eu estou nessa montanha para ficar com as minhas mãos levantadas. A Bíblia fala de Moisés, Moisés, Ur e Josué. Existia uma batalha lá embaixo, Israel e os amalequitas. E os amalequitas ou os filisteus? Acho que é amalequita. E aí o que acontecia? Moisés falou, eu vou lá para cima orar. E a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Israel prevalecia. Quando a mão dele baixava, porque era pesada, o povo de Israel perdia. E aí juntou ali então dois, Josué, se eu não estiver enganado, e do outro lado Ur. E aí os dois mantinham as mãos, os dois eram intercessores, os dois oravam, os dois mantinham oração no alto. E aí eles obtiveram vitória. Que eu e você sejamos essas pessoas. Eu e você, nós podemos não estar na frente da batalha, no fronte, mas nós podemos estar na retaguarda. Não podemos, devemos estar na retaguarda, orando, intercedendo por essas situações. Para quê? Para que tenhamos uma vida mais tranquila, para que nós possamos dizer como esses países, somos os povos, os cidadãos mais felizes do mundo. Amém? Que você volta a dizer essa frase que eu não sei quem é o autor, que você que é um bom, você que é uma boa, você que tem princípios, valores e motivações corretas, que vocês não se calem, porque senão os espinheiros vão governar. Amém? Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado. Que você seja mais uma vez vitorioso e que o nome do Senhor seja honrado através da sua vida. Amém? Ele me contou uma coisa e eu acho que ele não quis contar para não se envaidecer, mas ele falou um negócio bacana comigo, sobre esse negócio, sobre esse testemunho. São 15 vereadores, né, Marcelo? E foi interessante que depois, eu não sei se foi no segundo ano, né? Depois do segundo ano fizeram uma eleição entre os 15 vereadores e elegeram o Marcelo para ser o corregedor, para ser o representante da Câmara, para ser o representante dos vereadores. Ou seja, será que não estava funcionando? Será que, apesar de ser cristão, apesar de ser religioso, será que ele não estava desempenhando bem o papel ali? Eu gostei disso. Eu gosto quando as pessoas de fora, que não são cristãs, reconhecem o trabalho que é feito. Esses dias até, eu ia comentar com vocês, esqueci, o dia que o Marcelo veio aqui para a gente conversar, estava aqui um rapaz que já frequentou a igreja, a esposa dele casou, batizou e tudo, e ele não quis, ele tem a religião dele, mas um cara bacana, e um cara gente boa, que mora lá em Belo Horizonte. E ele mora lá, muito bem sucedido, ele estava aqui, o Marcelo chegou aqui, eu estava conversando com ele. Eu achei muito bacana, por quê? Porque ele não é crente, ele não é cristão, ele não nasceu de novo ainda, mas ele faz questão de quando ele vem aqui em Poços, mesmo sem me avisar, ele simplesmente entra ali e fala, vim aqui para te dar um abraço, como é que você está? Fiquei sabendo que você ficou doente. Não, mas você está bem, você está do mesmo jeito que eu te vi lá atrás, porque a última vez nós tínhamos nos encontrado já fazia 2 anos. Eu gosto disso, quando o que não é crente ainda, o que não nasceu de novo ainda, ele olha para você e vê o caráter de Deus, vê algo na tua vida. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu chegar aqui e falar para o Ministério de Louvor, nossa, que bacana que está, que benção que está, que unção que está, que dedicação de vocês, isso é uma coisa. Outra coisa é você estar lá parado, de repente, você é que é a pessoa que canta, que toca. Rapaz, quando você toca, quando você canta, quando você fala, é diferente. Amém? Que nós tenhamos esse comprometimento,
Que nós sejamos luz nessa terra. Que nós sejamos sal nessa terra, para que vidas sejam iluminadas, para que vidas sejam agraciadas com o Senhor. E parece que eu estou gostando disso, parece que eu estou querendo isso também, estou pensando nisso, estou pensando assado. Então nós precisamos disso. O reino de Deus, Deus conta com você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus conta com você. Amém? Deus, conte conosco cada dia mais, em nome de Jesus. Minha turma abençoada do louvor, sobe para cá. O que eu tenho que falar para vocês? Respeito de contribuição, a respeito de oferta, eu só falo uma coisa: nós somos livres. Ninguém contribui por medo, ninguém vai contribuir porque está sendo cobrado, ninguém vai perder salvação porque não deu a oferta ou não deu o dízimo. Nós contribuímos por amor. Nós contribuímos porque nós reconhecemos a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não damos para receber, nós recebemos daquilo que Ele tem nos dado. E é tão bacana que Ele, no tempo da graça, no Novo Testamento, Ele não estabelece, você tem que fazer isso, ou você tem que dar essa quantia. Você dá segundo o que você propôs no seu coração. Essa liberdade. Mas a liberdade, ela não pode ser avarenta. A liberdade não é para não fazer. A liberdade é para fazer com alegria. Então, que nesse momento, você se sinta livre para contribuir e não se sinta, sabe o quê? Privilegiado por contribuir. Privilegiado por fazer parte. Você lembra semana passada, retrasada, que eu falei que eu tinha ido num congresso, um negócio fantástico, mundial, contribuo lá deve fazer 15, 16 anos já, e de repente, qual que é o seu nome? Marcelo, pastor Marcelo. Ela olha e fala assim, você é o pastor Marcelo? Lá em Curitiba. Eu falei, sou. Por quê? Estava eu bem lá. Ela falou assim, o seu nome é um dos nomes mais conhecidos dentro do nosso escritório, que é aqui. E é conhecido porque eu imaginei que não era por causa do meu tupete. Eu era conhecido e reconhecido por ser um parceiro. Há quantos anos eu e a Thelma investimos. E aí dali, quando eu saí dali, eu fiquei pensando no céu. Porque eu penso pouco na terra. Eu penso no céu. Nós vamos nos encontrar com Ele. Ele não vai me cobrar. Ele não vai falar, você não deu. Ele não vai falar isso para você, porque Ele é muito bom. Mas eu imagino que nós podemos ser destacados, como aquela viúva que ofertou 2 moedas. Mas espera aí, Jesus. O texto fala que muitas pessoas deram muitas quantias, mas Ele falou assim, deu do que sobrava. E ela deu 2 moedas. E isso que chamou a atenção de Jesus. É isso daí. O que chama a atenção de Jesus é o que sai daqui de dentro. Do bolso pode sair 100, 200, 1 milhão, 10 milhões, fica à vontade. Mas o que chama a atenção é daqui de dentro. Quando o trem, você fala, eu amo esse negócio aqui. Eu quero investir nesse trem aqui, bem mineiro. Eu quero fazer parte dessa bagunça santa aqui. Pai, conta comigo, enquanto eu estiver nessa terra, conta comigo. Conta comigo para ser um vereador top. Conta comigo para ser um empresário top. Conta comigo para aonde eu estiver. Como o Marcelo diz, que nós façamos diferença. Amém? Coloque-se de pé, você é livre para contribuir, para adorar o Senhor com a sua oferta, em nome de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
o Senhor. Diga mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pai, queremos sempre te adorar. Que tudo que viermos a fazer, como diz a tua palavra, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória do Senhor. Que até as nossas ofertas, ou inclusive o nosso dinheiro, seja para glorificar e render graças ao Senhor. Que o nosso dinheiro esteja à sua disposição, Pai, para que mais vidas sejam salvas, alcançadas, transformadas, em o nome de Jesus. Que essa vida aí que precisa seja salva, seja alcançada, em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, experimentar cada dia mais dessa tua bondade, dessa tua generosidade, dessa tua graça, que sendo rico o Senhor se empobrece, se esvazia para nos enriquecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, minha turma fiel, que vocês continuem compartilhando, propagando esse evangelho, que você na sua casa, onde você mora, que você, Pai, qual que é a minha montanha? Onde que o Senhor deseja que eu atue? Qual é a minha função aqui nessa terra? Amém? Uns nomes aqui pela primeira vez: Luiz Face, de Vargem Grande do Sul; Solange Sampaio, de Fortaleza; Fátima Silva, aqui de Muzambinho; Márcia Silva, de Maracaí; e Vilmar já é conhecido, lá de Barão de Melgaço, que acho que é lá no Mato Grosso. Pensa num trem longe e quente. Amém? Que vocês sejam cada vez mais abençoados pelo Senhor e repartam dessas bênçãos. Amém, meu irmão? Semana que vem, creio que falaremos. Eu não, né, moço? É os outros que ficam falando no meu lugar. Tô doido com isso. Mas para mim tem sido muito enriquecedor. Tenho aprendido, tem me estimulado. Eu creio que da mesma forma com vocês. Semana que vem acho que será sobre mídia. Muito bacana. Amém? Vamos juntos declarar essas verdades, essas confissões. Sabe o que é uma confissão? A palavra confessar é concordar. Só que a gente foi ensinado, educado um lado errado, que confissão está ligada ao mal, confessar pecado, confessar o crime, confessar coisa errada. Mas a Bíblia chama também de confissão o concordar com o que Cristo é e fez em favor das nossas vidas. Então, quando você e eu, nós estamos declarando essas verdades, nós estamos confessando, nós estamos nos alinhando, nós estamos concordando, e a Bíblia diz que o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, será ligado no céu. Então, quando nós estamos falando sobre essas confissões, você precisa se ver alinhado, linkado
com essa verdade e ter essa expectativa que essa verdade funcione ou manifeste na sua vida. Amém? Então sempre pense dessa forma. Vamos juntos. Em nome de Jesus, então eu declaro, eu confesso, eu concordo com o quê? Que eu já fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso, eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que eu sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro, eu confesso que eu terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém. Glória a Deus, que você tenha uma semana espetacular, que domingo que vem estejamos juntos novamente, você que está em casa, também juntos, e que o reino de Deus cresça, prospere através das nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.